Eu vejo muita gente falando sobre quais livros são legais, quais livros ler, quais são as indicações de bons livros, e eu vou direto ao ponto. Na verdade, eu não sou um ávido leitor, eu não sou um cara que gosta muito de... Não que não goste de ler, mas para mim a forma de assimilar as informações funciona um pouco diferente. Para cada pessoa tem a sua, enfim, como você aproveita mais, às vezes você sentando, parando, se dedicando a ler um livro, você vai lá, grifa o pedaço que você acha interessante para depois revisitar. Eu já tentei isso no passado e para mim, sinceramente, nunca funcionou. O que aconteceu foi que alguns anos atrás, mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, eu achei um título interessante, eu queria ler, mas enfim, era um livro que eu nunca tinha tempo de nem parar para pensar para ler esse livro. Aí eu falei, quer saber, eu vou tentar como audiobook. E acabou dando muito certo, foi muito legal porque todo aquele livro, todo aquele conteúdo eu aproveitei enquanto eu fazia outras coisas que eu conseguiria. Por exemplo, eu estava fazendo uma atividade que dava para mim, para deixar minha cabeça atenta àquela informação, tudo que estava sendo falado ali, tudo que o livro tinha de bom, eu acredito que eu absorvi. Até algumas partes que eu achei interessante, você consegue, né, nos aplicativos de audiobook, você consegue fazer marcações e aí você consegue ouvir novamente. Eu acho que é uma solução interessante e para mim, pelo menos, foi a melhor forma de conseguir absorver um monte de conteúdo enquanto eu fazia outras coisas. Para não deixar aqui uma lista, olha, lê esses livros aqui, são esses os bons, eu vou fazer diferente. Eu vou deixar 3 categorias, 3 tipos de livros que eu acho que todo mundo deveria buscar a se aprimorar mais. Como eu falei, às vezes para alguns funciona melhor comprar o livro, ter ele em casa, folhear. Para outros, audiobook é muito bom. Para mim, no caso, como eu falei, audiobook foi sensacional, porque eu pude acompanhar muito mais, com a frequência que eu queria, os conteúdos que estavam nos livros, sem ter que, enfim, parar e ficar 100% focado num livro só. Vamos lá! O primeiro tipo de livro que eu recomendaria seriam os livros sobre dinheiro, ou que falam sobre dinheiro. Livros de investimentos, de formas de investir, ou como você tratar o seu dinheiro em questões contábeis, ou até mesmo a forma como que você lida no dia a dia. Eu acho que é muito importante e muita gente não gosta de falar, é um assunto que não é muito bem visto. Às vezes você vai falar sobre dinheiro, tem aquele estigma que você fica, olha, não, o cara só pensa em dinheiro. E na verdade não é bem isso. Se você for parar para pensar, você vai jogar um jogo qualquer, sei lá, banco imobiliário. Você não pode jogar o jogo sem saber das regras, né? Então você tem que saber que se você andar uma casa, você vai ter que pagar o aluguel. Se de repente você tiver 2 casas ali, você vai receber 2 aluguéis, né? Então, com o dinheiro é a mesma coisa. Você tem que saber quais são as regras do jogo e jogar da melhor forma. E dinheiro é uma coisa que tá todo mundo jogando, não tem como. Toda hora você tá no jogo do dinheiro. Seja no seu trabalho, na sua, enfim, na sua atividade, o dinheiro vai estar sempre lá presente. Então, se você não tem um conhecimento, se você negligencia as informações, você só vai sair perdendo. Quando você lê o livro que fala sobre esses assuntos relacionados a dinheiro, vamos dizer, investimentos, como fazer mais dinheiro, renda passiva, formas de melhorar a questão de taxas, enfim, de impostos, você acaba saindo na frente de todo mundo que não tem esse conhecimento. E se você parar para pensar, hoje em dia, a grande maioria, principalmente no Brasil, a grande maioria não faz nem ideia do que são os juros ou juros compostos. Bom, então para não deixar tão solto no ar assim a questão de categoria dinheiro, um livro que eu indicaria nessa categoria seria O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki.
É um livro que é muito interessante porque ele fala um pouco da questão de como você, como a sua pessoa lida e enxerga a questão do dinheiro, do trabalho, enfim, como você investe o seu tempo, né, o seu dinheiro, que está muito atrelado uma coisa a outra. Vale muito a pena, eu recomendo. A segunda categoria seriam os livros que tratam mais da sua mente, né? Como que você pensa, a questão da evolução. Se você for parar para pensar, a gente teve uma evolução biológica muito mais lenta do que a evolução tecnológica. Então isso daí acaba gerando uma série de coisas externas que seriam muito interessantes a gente parar para pensar. São temas que seus pais, seus avós nunca tinham ouvido falar, por exemplo, ansiedade, síndrome do burnout, né? Tem muita coisa que às vezes a nossa evolução biológica acaba não acompanhando a evolução tecnológica das informações, do trabalho, de como as coisas acontecem ao nosso redor. Para a gente ter uma vida mais, vamos dizer, tranquila, mais em ordem, a gente também precisa entender como que a nossa cabeça funciona, como que a nossa mente enxerga as coisas que estão ao nosso redor, né? Então, nessa categoria eu deixaria aqui a indicação daquele livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, que é muito interessante. Ele fala como que nossos hábitos são construídos, o que influencia, o que a gente consegue perceber nas evoluções dos nossos hábitos, por que eles são criados. Já o terceiro tipo que eu recomendaria são as biografias ou livros de memórias, principalmente as autobiografias, que são muito legais. Tem aquele ditado que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então você lê uma biografia desse tipo, é mais ou menos como você ter um amigo ali que teve uma história de vida muito interessante, de muito sucesso, e justamente por esse princípio de associação, você acaba assimilando e vendo os comportamentos, as atitudes, os valores que essa pessoa teve, que são legais você incorporar no seu dia a dia, na sua vida, na sua história. Pode notar que geralmente atrás de boas histórias de pessoas de sucesso, existem sistemas, existem valores que essa pessoa usa no seu dia a dia, que você simplesmente pelo fato de conhecer e saber, você pode aplicar de forma prática no seu dia a dia. E isso vai te trazer um ganho muito legal. Uma outra coisa muito boa desse tipo de livro é que você pode aprender com o erro de outras pessoas. Você pode primeiro conhecer quais foram esses erros, depois você vê como que elas enfrentaram, quais foram as soluções ou não, quais que foram as melhores resoluções para esses erros, né? E aí você passa a ter vamos dizer, uma vantagem competitiva, de certa forma, porque você já sabe que talvez fazendo da mesma forma que a pessoa relatou no livro, você tenha o mesmo resultado que não foi tão legal ou de repente, enfim, precisa ser melhorado. Um livro muito legal nessa categoria é o Dedique-se de Coração, do Howard Schultz, que é o fundador do Starbucks. É muito bacana, vale bastante a pena a leitura. Bom, e essas foram as 3 categorias que são as minhas preferidas. E se alguém me perguntar, obviamente eu vou recomendar começar por alguma delas, mas eu também não vou falar, olha, são as melhores de todas. Com certeza tem muita coisa em outras categorias que também vale a pena a leitura. Mas e você? Quais dos livros que você tem lido? De quais são as categorias? O que você acha dessas 3 que eu falei? Deixa aqui sua opinião nos comentários e aí você já pode aproveitar e deixar aquele joinha maravilhoso que ajuda muito o canal a progredir, a trazer mais conteúdos bacanas. E também, se não for inscrito, aproveita para se inscrever, já ativa o sininho, que toda semana tem muita novidade chegando por aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.